E aí pessoal, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. E esse aqui é o segundo vídeo de integral tripla, ok? Vamos começar aqui falando sobre regiões elementares. Vocês lembram que quando a gente falou de integral dupla, né, haviam alguns tipos de regiões lá com os quais nós iríamos trabalhar. Aqui vai ser a mesma coisa, certo? Vão ter alguns tipos de regiões com os quais nós vamos trabalhar as integrais triplas, ok? Bom, vamos começar aqui com as de tipo 1. Basicamente, as do tipo 2 e do tipo 3 são as mesmas, certo? O que vai mudar é pouquíssima coisa. Então, vamos ver aqui primeiro do tipo 1. A região do tipo 1 são aquelas regiões que se encontram entre os gráficos de duas funções. Tá? Então, você imagina duas funções. Tenho aqui uma função z1, uma função de duas variáveis, certo? Tem aqui uma função z1 de duas variáveis. Essa função aqui, tá? Digamos, seja do R2, né? De algum canto aqui do R2, de algum subconjunto do R2 na reta. E uma função z2 também do R2 na reta, tá? Na verdade, essas duas funções estão definidas aqui, né? Olhando aqui para o nosso desenho, elas estão definidas nessa região aqui, nessa região D, tá? Então Z1 e Z2 estão definidas numa região D, tá? E aqui pelo desenho, a função Z2 ela é maior do que a função Z1, tá? O que vai ser então a região do tipo 1? Vão ser os pontos que ficam entre esses dois gráficos, tá? Vão ser os pontos que ficam compreendidos entre esses dois gráficos e que esses pontos, né, eles são exatamente como vou dizer assim, as imagens desses caras aqui, certo? Desses pontos que estão aqui, ó, tá? Especificando melhor, quem seria essa região aqui que está entre esses dois caras? É o conjunto dos pontos x, y, z, nos quais, se você olhar aqui, quem são os pontos z, né? O ponto, a última coordenada aqui, ó, a coordenada z, tá? Esse ponto xy aqui, gente, está onde? O ponto xy está na região D, né? O ponto xy é um ponto, tá? Esses pontos que estão aqui, eles estão na região D, tá? E o ponto z, ele é um ponto que se encontra entre essas duas funções, tá? O ponto z é um ponto que se encontra entre as duas funções e esse ponto xy é um ponto que está na região D, ok? Isso aqui são as regiões, né, do tipo 1. As regiões do tipo 2 e do tipo 3 são basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é que se a gente olhar aqui, né, essa região aqui ela é paralela ao eixo Z, certo? As outras regiões vão ser regiões semelhantes a essa, que paralelas ao eixo X ou paralelas ao eixo Y, tá? E da mesma forma, a gente acaba escrevendo do mesmo jeito, ok? As regiões do tipo 2, né, elas vão ser escritas dessa maneira. É x, y, z, ok? Onde o x, tá, vai estar entre duas funções, de y e z agora, de y e z. E as regiões do tipo 3, elas são regiões desse tipo, em que o y é que está entre duas funções, só que agora as funções são funções do x e z, tá? Bom, isso aqui talvez fique melhor compreendido quando a gente for fazer exercícios, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente poder visualizar isso melhor. Então, eu tenho aqui, ó, esse exemplo aqui. Calcular aqui a integral tripla sobre essa região aqui, dessa função aqui, tá? Então, a integral tripla de z sobre essa região. Mas quem é essa região? Aí ele diz aqui, essa região é o tetraedro limitado pelos quatro planos, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Bom, antes de começar a fazer, né, calcular a integral, deixa eu só lembrar algumas coisas aqui. Primeira coisa aqui que a gente tem que lembrar é a questão do plano. Isso aqui é a equação de um plano.
AX mais BY mais CZ igual a D é a equação de um plano cujo vetor normal é esse aqui. Tá? O que é o vetor normal? É o vetor que é perpendicular ao plano. Tá? Então, se você tem um plano, tá? O vetor normal é o vetor que é perpendicular a ele. Tá? E isso aqui é a equação de um plano. Ou seja, esse camarada que está aqui, ó, esse vetor aqui, A, B, C, é o vetor que é normal ao plano. Então, se eu tenho essa equação aqui, isso aqui é a equação de um plano. Tá? A equação de um plano. Como é que a gente olha para isso aqui, ó, comparando com isso? Aqui o A é 1, né? O B é 0 e o C é 0. Então, quem é o normal para esse plano aqui? É o A 1, 0, 0. Então, o normal é esse cara aqui, 1, 0, 0. Se a gente olha para esse plano, quem é o normal desse plano aqui? Comparando com essa equação, é o 0, o A é 0, o B é 1 e o C é 0. Então, o normal seria esse cara. E quem é o normal desse plano? É esse cara, 0, 0, 1. Ok? Bom, identificando esses três planos aqui, tá? Como é que ficaria? Eu tenho aqui, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Ok? Esse aqui é o plano x igual a 0. Por quê? Porque quem é o vetor normal dele? O vetor normal desse plano é o vetor 1, 0, 0. Cadê o vetor? Onde é que está o vetor 1, 0, 0? É esse vetor aqui, gente, ó. Né? Então, esse vetor aqui é perpendicular a esse plano. Se a gente olhar então para esse plano aqui, quem é o vetor normal dele? É o 0, 1, 0. Ou seja, são os vetores canônicos, né? Seria esse vetor aqui. Tá? Esse vetor aqui, ó. Tá? E quem é o vetor normal desse plano aqui, z igual a 0? O z igual a 0, ó, que é esse plano que está deitado aqui, é esse cara. Tá? Esse vetor aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o plano x igual a 0, esse aqui é o plano y igual a 0, e esse aqui é o plano z igual a 0. Ok? E como é que a gente identifica esse plano aqui? A maneira de a gente tentar encontrar como é que a gente vai identificar esse plano é simplesmente verificar aonde é que esse plano corta os eixos coordenados, certo? Ou seja, onde é que esse plano aqui vai cortar os eixos coordenados? Bom, para saber, por exemplo, aonde é que esse plano corta o eixo x, o que você vai fazer? Basta você zerar essas duas coordenadas. Então, se você zerar essa coordenada e zerar essa, o x dá 1. Então, quer dizer que esse plano vai cortar o eixo x em x igual a 1. Então, o plano passa por aqui, passa por esse ponto. Então, você marca esse ponto aqui, 1. Aonde que o plano vai cortar esse eixo y? Então você zera essas duas. Então vai ficar o y igual a 1. Aí você marca o y igual a 1. E onde que vai cortar o eixo z? Você zera essas duas. Vai encontrar z igual a 1. Tá? Então você encontrou 1, 1, 1. Ou seja, então você simplesmente liga esses pontos aqui, quer dizer que o plano vai passar por aqui. Tá? Então ligando esses dois pontos, esses três pontos aqui, você obtém esse triângulozinho. Tá, claro que o plano não se resume a isso, né? Porque aqui é apenas um desenho. Então, se o plano vai mais para lá, mais para cá, certo? E mais lá para baixo, ok? Mas, enfim, o que ele está pedindo é para que você encontre essa integral tripla sobre essa região. E essa região é limitada dessa maneira, tá? Então, quem é a região? É esse tetraedro aqui, dessa pirâmide, certo? Então, você tem esse triângulozinho aqui, tá? Mais essa base aqui e essas duas laterais aqui, ó, tá? Bom, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente olha para esse E, tá? Se a gente reparar aqui, o x varia de quanto a quanto? De 0 até 1, ok? O y varia de quanto a quanto? Ora, o y varia daqui até essa reta. E que reta é essa? É a reta y igual a menos x mais 1. Como é que a gente sabe que essa reta aqui é a reta menos x mais 1, gente? Essa reta aqui é uma reta que está no plano, certo? Então, é só você fazer essas continhas. Você pega aqui novamente aqui, ó. Você desenha aqui, certo? O x aqui, o y aqui. E essa reta que a gente está desenhando aqui, ó. Que a gente está vendo aqui, ela passa pelo ponto 1 e 1. 1 no eixo aqui, y positivo, e 1 no eixo x positivo, né? Então, eu só fiz desenhar aqui. Então, a gente sabe que a equação de uma reta é y igual a ax mais b. Tá? Então,
nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, quando o y for 1, ó, o x dá quanto? Dá 0. Então é só marcar. 1 é igual a vezes 0 mais b. Daqui você tira que o b é 0. E nesse ponto aqui, quanto é o x? O x é 1. E o y é quanto aqui? 0. A gente bota então o y é 0 e o x é 1. A vezes 1 mais 1, que é o b, né? A gente já sabe. Então você encontra que o a é menos 1. Daí você tira aqui, o a é menos 1, o b é 1. A equação da função fica isso aqui, certo? Então, o que a gente tem é isso, tá? Essa equação, a equação dessa reta aqui é y igual a menos x mais 1. Ok? Então, o x aqui varia de 0 a 1, ok? E o y varia de quanto a quanto? O y varia de 0 até 1 menos x, tá? Que é até essa reta aqui. E o z? O z varia de 0 até chegar onde, gente? Qual é o teto aqui? Até chegar na face desse triângulo aqui, ó. Certo? Até encostar nesse triângulo. Só que os pontos que estão em cima desse triângulo aqui são os pontos que estão no plano, né? Nesse plano. Ou seja, o z, como é que a gente tira o valor de z aqui? É 1 menos x menos y, certo? Então quer dizer que o z varia de 0 até chegar nesse triângulo que é o plano, certo? Então o z varia de 0 até 1 menos x menos y. Bom, uma vez que a gente fez isso aqui, agora a gente consegue calcular a integral tripla, certo? Ou seja, quem que vai ser a integral tripla daquela função, né? De z sobre a região E. Aí é simplesmente integral de 0 a 1, que é o x, o y de 0 a 1 menos x, e o z de 0 até 1 menos x menos y, né? Z, dz, dy, dx, ok? Bom, igual, né? 0 a 1, repetir aqui, de 0 até 1 menos x. A integral dessa função aqui dá quanto? Z quadrado sobre 2, calculada em 0 e nesse valor aqui. Em 0 vai dar 0, então vai ficar 1 menos x menos y ao quadrado, né? Aqui vai ficar o meio, vai ficar aqui fora da integral. 0 até 1, 0 até 1 menos x, dessa expressão aqui, 1 menos x menos y ao quadrado, dy dx. Aqui, se você quiser, você pode desenvolver, você vai integrar em y, certo? Agora, lembra que você tem agora essa segunda integral aqui em y. Você pode desenvolver esse camarada aqui, tá? Se você quiser, depois integrar. Ou você faz uma substituição. Por exemplo, se você fizer o t igual a 1 menos x menos y, quanto é dt? Lembra que você está considerando o y, a variável. Então isso aqui é constante. Derivando isso aqui fica menos dy, né? Então vai aparecer um menos aqui, né? Vai aparecer um menos aqui, você pode tirar para fora aqui da integral. Isso aqui fica t, tá? Esse camarada aqui seria o menos dt, né, que ele colocaria para cá, ok? No fim das contas, como é que você ficaria t ao quadrado, né? Como é que você integraria t ao quadrado? T ao cubo, só que o t é 1 menos x menos y, tá? Ao cubo sobre 3, né? E aí você vai integrar de 0 até 1 menos x. Esse menos aqui é por causa desse menos aqui, né? Aí você faz a continha aí para não ficar só no olhar aí, ok? Bom, aí você vai fazer o que aqui? Vai calcular no 0, né? No 0 aqui, agora você vai... É o y que está variando, certo? Então, quando você substituir o 0 aqui, vai ficar 1 menos x. E quando você substituir, esse cara aqui vai zerar, né? 1 menos x aqui, quando você substituir, tá? Vai ficar essa expressão aqui, 1 menos x ao cubo. Integra, faz as continhas, tá? Dá 1 sobre 24, ok? Vamos falar agora sobre questão de mudança de variável, certo? Esse é o mesmo teorema que a gente tem lá da integral dupla, a gente tem para cá também, ok? Então, como da mesma forma que a gente viu lá na integral dupla, você tem uma função h invertível de classe C1, de um domínio, né, de uma região D, numa região R, do R3, e tem uma função definida sobre essa região R na reta, uma função contínua, ok? A função h, que aparece aqui, é uma função que ela transforma essa região D nessa região R, ok? A região H transforma a região D na região R. Então, qual é o objetivo? É calcular a integral da função nessa região aqui,
O que acontece? Muitas vezes fazer isso é complicado, então a gente usa esse teorema. O que diz esse teorema? Que a integral tripla de f sobre a região R é a integral tripla de quem? De f calculado em h de UVW, certo? É a integral de f composta com h, ou seja, a integral da composição aqui, de f com h. Tá? Vezes quem? O determinante da derivada da função h. Calculada onde? Em D, na região onde está definida a função h. Ok? E quem é essa derivada, né, dessa função aqui? Ora, a função h de x, y, z, tá? Ela é uma função desse tipo, certo? Ela é uma função que sai do R3 e vai no R3. Então ela é uma função que é assim. H1 de x, y, z, H2 de x, y, z e H3 de x, y, z. A derivada, né, da mesma forma que a gente fez lá para a dimensão 2, né, para funções de R2 no R2, a mesma coisa vai valer para cá. O que vai ser a derivada dessa função aqui, em um ponto? Vai ser uma matriz, certo? O que vai ficar aqui? Vai ficar o gradiente dessa primeira função, h1 de x, y, z, tá? Aqui vai ficar o que? Eu tô só representando assim, certo? Mas você lembra que é o gradiente dessa função, na linha, tá? Na segunda linha aqui vai ficar o gradiente da função h2, tá? E aqui na terceira linha fica o gradiente dessa função, o gradiente da função h3 x, y, z, tá? Lembra que são as linhas dessa matriz, é uma matriz 3×3, isso aqui são as linhas, ok? Então você calcula essa derivada dessa maneira, depois calcula o determinante e pega o valor em módulo, tá? É isso que o teorema está dizendo, que é isso que tem que fazer. Algumas mudanças de coordenadas que a gente pode usar, né, que vão nos ajudar bastante, tá? São as chamadas, essas coordenadas aqui, as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. Se você tem aqui um cilindro, né, os pontos de um cilindro, você tem um cilindro aqui de raio R, tá? A gente pode representar esses pontos dessa maneira aqui: R cosseno φ, o x é R cosseno φ, o y é R seno φ e o z é z mesmo, certo? Quem é R? R é o raio do cilindro. E quem é φ? Φ é esse ângulo que aparece aqui, ó, tá? Se você ver aqui, é bem simples, né? Quem é o bem tranquilo aqui? Quem é o x aqui? É só você aplicar o cosseno. Quem é o cosseno desse ângulo aqui, gente? O cosseno é o cateto adjacente, tá? X sobre a medida da hipotenusa, R, tá? E o que seria o cateto, o que seria o seno? O seno desse ângulo aqui é o oposto, que é esse pedaço aqui, que é o Y, tá? Aqui na figura está invertida, certo? Aqui está o X e aqui está o Y. Então, o seno é o cateto oposto, que é esse camarada aqui, Y sobre a medida da hipotenusa R. Fica isso aqui. E quem é o Z? Z é o próprio Z, tá? Aqui, para o caso da esfera, como é que vai ficar aqui o X, tá? D é essa medidazinha daqui para cá, ó. Ok? Se a gente olhar para cá, esse aqui é o φ, tá? E esse ângulozinho aqui é o θ. Quanto é seno de θ? Se a gente for calcular o seno de θ, é o oposto, esse pedaço daqui para cá, ó. Só que esse pedaço aqui é paralelo a isso aqui, né? Então esse comprimento aqui também é D. Então o seno de θ é o oposto sobre a medida da hipotenusa, que é esse cara aqui, é o raio. Ou seja, seno de θ é o oposto D sobre o raio. Então D é o raio vezes seno de θ, ok? Isso aqui é o D. Se a gente for calcular aqui o X, né? Quem é... Aliás, se a gente calcular aqui, ó, cosseno de φ, quem é o cosseno de φ? É o cateto adjacente, aqui, ó, cateto adjacente, o X, sobre a medida da hipotenusa, né? Essa medida aqui, ó, D. Então, daí você tira que X é D cosseno φ. Mesma coisa vale para o Y. Quanto vale o cosseno de φ?
cosseno de φ, aliás, aqui o seno, né? Quanto é o seno de φ? O oposto, que é esse pedaço aqui agora, que é o y sobre a medida da hipotenusa d, tá? Aqui, ó. E aí o d você já sabe, né? Que é esse cara aqui, tá? O d você já conhece, é só colocar aqui. O que vai ser o cosseno de θ? Para terminar aqui, né? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é esse camarada aqui, ó. Certo? O z sobre a medida da hipotenusa, que é esse cara aqui. Aqui eu acho que eu confundi um pouquinho, né? Mas a medida aqui não é R, certo? A medida aqui é ρ. Eu botei um R aqui, ó. Certo? Onde está aqui, tá? Mas a medida aqui não é R, certo? É ρ, tá? É só para destacar, né? Aqui o φ varia de 0 a 2π, né? Porque ele vai, o φ, esse ângulo aqui, ele tem que girar o círculo inteiro aqui, né? Tá? Então, ou seja, tem que variar de 0 até 2π, que é o todo, né, da circunferência. Tá? Aqui, no caso da esfera, esse ângulo θ aqui, ele varia de 0 até π, ok? E esse ângulo φ aqui, ele varia de 0 até 2π. É claro que em certas situações, né, aqui eu estou falando da esfera inteira, tá? Mas dependendo da situação, esses ângulos aqui podem não variar, não ter essa variação, tá? O θ pode não ter a variação de 0 até π, pode ser um pouco menor, e o φ aqui pode também não ter essa variação de 0 a 2π, ok? Bom, então vamos para os exemplos. Vamos fazer esse exemplo aqui, calcular a integral tripla de z dv sobre essa região R. A região R aqui é formada pela a região compreendida entre a esfera de raio A e o cone, esse cone aqui, né? Bom, se a gente desenhar aqui, certo? Você tem aqui a esfera, o cone, ok? Que região que está compreendida entre a esfera e o cone? Essa região que está abaixo daqui da esfera e acima aqui do cone, certo? Então, ou seja, essa região aqui que parece um tipo de sorvete, tá? Aqui, ó, essa região que está aqui, que parece um sorvete. Bom, como os pontos dessa região, né, são os pontos que estão interiores a uma esfera, a gente vai usar o que? Exatamente as coordenadas esféricas. O x, y, z dados lá daquela maneira, né, como coordenadas esféricas. Os pontos, né, daqui, estão aqui, o comprimento, né, a norma desses pontos, tá, que seria o ρ, varia de 0 a A, certo? E o ângulo φ, ok? Aquele ângulozinho lá, né, vai variar de 0 a 2π. E o ângulo θ, que é esse ângulozinho aqui, ó, vai variar de 0 até π sobre 4, ok? Bom, aí então o que a gente vai fazer é simplesmente aplicar a nossa fórmula, tá? A gente já sabe quanto é que dá, né? Se a gente definir a função h, né? H de x, y, z como sendo x, y, z, né? A gente sabe que tem que calcular essa derivada. Você vai derivar e vai calcular o determinante dessa derivada. A gente já sabe quanto é que vai dar isso. Então, se a gente for calcular aqui a integral tripla de z sobre a região R, né? Vai ficar a integral de 0 até a integral que é a variação do ρ, a integral de 0 até 2π, que é a variação do φ, e a integral de 0 até π sobre 4, que é a variação de θ. De quanto? O z, quanto é o z? O z é ρ cosseno θ, né? O módulo do determinante, que dá menos ρ quadrado seno θ, dθ, dφ, dρ, ok? Agora é só juntar as coisas aqui para poder fazer as continhas, né? Então eu tenho 0 até A, só repetir aqui. Aqui ficou ρ vezes ρ quadrado, né? Em módulo fica positivo. Ρ quadrado vezes ρ da ρ ao cubo. Aqui eu tenho cosseno de θ seno de θ, tá? Ou seja, seno de θ vezes cosseno de θ, isso dá seno de 2θ sobre 2, ok?
Aí vai ficar dθ, dφ, dρ. Eu tiro o meio para fora aqui da integral. E aqui a gente pode aplicar aquela mesma propriedade que a gente aplicou no vídeo passado lá, certo? Que a gente pode quebrar aqui no produto de três integrais, já que as variáveis aqui são separáveis, certo? Tem um ρ, integral de 0 até a, de ρ ao cubo de ρ. O θ, integral do seno de 2θ, de 0 até π sobre 4. E o φ, né? Que é constante aqui, é 1, certo? Aqui, então vai ficar integral de 0 a 2π. Faz as continhas, certo? Aqui vai ficar ρ a quarta sobre 4. Aqui, integral de seno de 2θ dá menos cosseno de 2θ sobre 2, de 0 até π sobre 4. E aqui vai ficar 2π, né? Faz as continhas e você vai achar que vai dar a elevado a 4 sobre a elevado a 4 vezes π sobre 8, ok? Bom, e vamos ficando por aqui e até os próximos vídeos, gente. Valeu, até mais!